Bom, então aqui o exercício 13, z igual a ln de xy no ponto meio e meio. Então a derivada de z em relação a x vai ser a derivada de ln de xy, certo? Então aqui a derivada de z em relação a x eu vou fazer assim. O y ele vai ser uma constante, então vou puxar ele aqui para fora, mas ele vai continuar dentro. Então nós vamos derivar o ln de xy, certo? Eu só copiei ele que estava aqui dentro lá fora porque ele era uma constante, certo? Então vamos lá. Derivada de z em relação a x. Então o y eu vou copiar por enquanto. A derivada de ln de xy é 1 sobre xy, certo? Aí aqui a gente pode multiplicar a fração. Y vezes 1 vai dar y. Embaixo a gente copia y sobre xy, certo? E a partir daqui, como eu tenho y em cima e eu tenho y embaixo, eu posso cortar. Então, o que multiplica o y aqui é o 1, certo? Então, fica 1 sobre x. E aqui a gente derivou z em relação a x. Aí agora a gente vai fazer a derivada segunda de z em relação a x novamente. Certo? Então, vai ser a derivada de 1 sobre x. Para começar, eu vou jogar esse x aqui para cima, invertendo o sinal do expoente. Então, ele vai ficar 1x elevado a menos 1, certo? E agora eu vou derivar esse aqui. Então, a derivada segunda de z em relação a x é igual. Bom, para a gente derivar, a gente faz o mesmo esquema. Joga o expoente na frente e diminui 1. Então, menos 1 eu vou jogar para cá, vai ficar menos 1 vezes 1, que vai continuar sendo menos 1, x, elevado a menos 1, que vai dar menos 2, certo? E agora eu vou devolver esse x lá para baixo para esse expoente ficar positivo. Então, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, certo? E aqui terminamos essa primeira etapa. Aí agora eu vou fazer a derivada segunda de z em relação a y depois de x, certo? Então, vai ser nada mais, nada menos do que a derivada de 1 sobre x. Só que agora em relação a y, certo? Como a gente não tem um y, tem só o x e a derivada do x é constante, logo a nossa resposta aqui é zero, certo? Então aí vamos substituir esse daqui que ficou para trás. Lembrando que o x vale meio, certo? Tanto o x quanto o y. Então ele vai ficar menos 1 sobre meio ao quadrado, que é igual a menos 1. Meio ao quadrado é igual a 1/4, certo? A gente tem fração embaixo de fração, tá? Então, aqui eu vou inverter a segunda fração e vai virar uma multiplicação. Então, vai ficar menos 1 sobre 1, tá? Que é essa parte de cima, vezes, e vou inverter essa daqui. Vai ficar 4 sobre 1, tá? Que é essa aqui de baixo invertida. 4 foi para cima, 1 veio para baixo. Menos 1 vezes 4, menos 4. 1 vezes 1, 1. Como denominador, ele não precisa aparecer. Então, chegamos no menos 4 aqui. Aí, agora, vamos voltar e vamos derivar z em relação a y agora. Então, a derivada de z em relação a y. É aquele mesmo esquema lá do começo. Então, vai ficar a derivada de ln de x... ln de x, y. Certo? Então, derivada de z em relação a y. Lá, quando o y era constante, a gente jogou ele para fora e derivou o resto. Aqui o x é constante, então a gente vai fazer a mesma coisa com ele. Vai jogar ele para fora e vai derivar o ln de xy. Certo? Então, derivada de z em relação a y. O x eu vou copiar ele aqui.
a derivada de ln de xy, que a gente já sabe que é 1 sobre xy. O x vai multiplicar o 1, então vai ficar x sobre xy. E como eu tenho o x em cima e o x embaixo, eu corto os dois. O que estava multiplicando o x era o 1, então vai ficar 1 sobre y. Certo? E agora a gente vai fazer a derivada segunda. Então, a derivada segunda de z em relação a y, novamente, certo? Então aqui, vamos pegar e vamos derivar um y. Esse y, eu vou jogar ele para cima, invertendo o sinal do expoente. Então aqui, vai ficar 1y elevado a menos 1, certo? E a gente vai derivar isso aqui. Então, a derivada segunda de z em relação a y é igual. Então, vamos lá. O menos 1, ele vai descer lá na frente e vai multiplicar. Menos 1 vezes 1, vai ficar menos 1. Y elevado a menos 1, que vai dar menos 2, certo? Para esse expoente ficar positivo, eu vou jogar o y lá para baixo de novo. Então, vai ficar menos 1 sobre y ao quadrado, certo? Aí agora vamos fazer a derivada segunda de z em relação a x depois de y, tá? Que é derivar 1 sobre y em relação a x. Como o y é constante, a derivada disso aqui vai ser zero. Então aqui a gente já sabe que a resposta vai ser zero, certo? Aí aqui vamos voltar nesse último que sobrou e vamos fazer a substituição. Aí a gente vai substituir o y aí por meio, certo? Então vai ficar menos 1 sobre meio ao quadrado, certo? Que é igual a menos 1 sobre 1/4. Aí aqui é a fração sobre fração. Então, vou inverter a segunda fração e fazer uma multiplicação. Ela vai ficar menos 1 sobre 1, que é dessa primeira parte aqui, vezes, e vou inverter essa segunda fração. 4 sobre 1, certo? O 4 que estava embaixo foi para cima e o 1 que estava em cima foi para baixo. Igual, menos 1 vezes 4, menos 4. 1 vezes 1 vai dar 1. Como o denominador ele não precisa aparecer. Então, aqui termina o nosso exercício.